Eu sou Gilberto Peçanha, né, professor aqui da Universidade Federal de São Paulo. Eu estou vendo que aqui pode ser que tenha pessoas que não são estudantes da Unifesp. Eu tenho trabalhado aqui na Baixada Santista desde 2013 com alunos do curso de Ciências do Mar e também alunos do curso de Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo. E, ao mesmo tempo, recentemente, agora esse ano, comecei a lecionar para o curso de Geografia novo, que foi criado recentemente pela Unifesp, no campus chamado Zona Leste de São Paulo, lá em Itaquera. Então, eu estou aqui, na verdade, como um mediador, junto com o Bruno Bartel, nosso convidado de hoje, e a gente está, na verdade, vivenciando uma série de palestras que eu convidei colegas e amigos também, que já estiveram trabalhando com cenários de erosão costeira no norte do estado do Rio de Janeiro, numa praia chamada Tafona. Então, eu vou exibir agora de forma bem breve, para eu não tomar muito tempo de vocês, o seguinte, deixa eu localizar aqui, eu tinha feito essa... Ah, tá. Eu vou agora compartilhar com vocês uma janela, rapidamente, deixa eu só voltar aqui, onde tem a programação dessas palestras aí até final de setembro. Então, eu vou exibir para vocês, só um momento, é porque eu tenho tanta janela aberta aqui, nossa, eu tenho que dar uma filtrada aqui, um momentinho. Tá aqui, bom. E aí eu tenho na programação, essa programação ela é do Observatório da Dinâmica Costeira, que eu criei esse ano, e que tem uma série de atividades. Só um minuto, eu vou ter que fechar algumas coisas aqui, porque está meio punk. Agora acho que vai dar certo, vamos lá. Uma série de atividades que envolve dinâmica costeira. Deixa eu ver se agora eu compartilho aqui. Pessoal, só um minuto. Eu não estou conseguindo compartilhar a janela. Então, deixa eu fazer uma manobra aqui. Eu vou botar a janela separada. Agora acho que vai. É que eu estou usando um navegador, que é Opera, e às vezes ele me deixa na mão. Mas acho que agora vai dar certo. Me ajuda aqui. Só um minuto que eu vou... O Bruno, mas tá, quando chegar por volta das 5 e pouco, eu vou ter que retirar. Não, tudo bem, Marli. Eu agradeço muito a sua presença aqui. É um prazer vê-la. A gente vai se ver. Sim. Pô, você está em Niterói, cara, eu não sabia. O Gilberto me passou o seu telefone, depois eu dou um toque com você para gravar o meu. Tudo bem. Depois eu preciso saber como é que foi esse momento de transição seu aí. Ah, tá, ele bom. Conseguiu. Ele conseguiu. Beleza. Tchau, tchau. Bom, voltei aqui. A janela que está sendo exibida é uma página da internet, onde eu tenho aí com vocês uma série de atividades, né? Vocês estão vendo aí a história ambiental de Atafona agora na tela? Sim. Tá tudo bem. Nós tivemos o Aristide Sofiati, já aconteceu essa palestra, 22/7, já está no YouTube aí a palestra, a conversa com o Aristides disponível. Já tivemos aí a Defesa Civil também presente conosco, o Wellington Barreto falando sobre a Defesa Civil associada à erosão em Atafona, já tem aí no YouTube o vídeo dessa conversa com ele. Teve uma palestra aí sobre geodésia, eu e o Jones, que foi um aluno meu da UERJ, esse assunto fugiu um pouco de Atafona, mas a gente não conseguiu gravar, isso não está disponível. Temos o Bruno Bartel hoje, né, Ciência, Misticismo e Religião, e aí eu vou fazer uma propaganda do que virá aí na frente, né? No dia 5, que é amanhã, eu começo um curso, na verdade é um mini curso, né, de 3 episódios, vamos botar assim, 3 momentos,
Eu vou falar sobre o potencial do Spring para processamento de imagem do Landsat 8 para mapeamento da zona leste do município de São Paulo. Então, eu vou trazer já pronto um banco de dados no Spring e comentar sobre o potencial do Spring nessa tarefa, né, de mapeamento dessa região de São Paulo. Então, isso aí é meio destinado aos alunos de Geografia lá do curso de Geografia da Zona Leste da Unifesp. Na sequência, a gente tem aí o Leandro Viana, que vai estar conosco 6 de agosto, essa semana, trazendo aí, ele é aluno de doutorado da UENF, ele teve seu mestrado em Portugal, com Boaventura Santos, né, e ele é aluno da UENF de doutorado, ele está fazendo pesquisa em Atafona, trazendo narrativas, com personagens aí, e aí ele vai trazer a contribuição dele também. O Leandro Viana, ele está em Atafona, e tem estado lá atuando nessa parte da pesquisa. Teremos o Renan Gomes, que ele é um aluno nosso, né, que foi nosso, que eu digo de Marli também, professora Marli, que está presente aqui conosco, da Geografia da UF, e que teve um envolvimento forte com a Atafona, que promoveu até ele desenvolver um mestrado, doutorado na UFRJ com temática de Atafona. Até eles usam o termo atafonias, né? Ele está conosco em 20 de agosto, a Juliana Blassi Cunha, ela tem um mestrado na área de antropologia, com o professor Melo, se não me falha a memória, e ela vai trazer a experiência dela de sociabilidade e memória em Atafona. Ela vai trabalhar aí essa questão da memória, e ela estará conosco no dia 27 de agosto. Na sequência tem o Eduardo Bulhões, que vai ser amanhã, às 18h30, trazendo aí essa questão da intervenção de obras, né, uma análise da erosão costeira e propostas de intervenção em Atafona, vinculado aí à erosão. Eduardo Bulhões é geógrafo, é professor da UF de Campos dos Goytacazes. Teremos aí o Vitor Hugo Fernandes, que vai trazer uma abordagem de introdução ao posicionamento submarino, 13 de agosto, de 16 horas. Teremos o André Luiz Carvalho da Silva, foi aluno lá de pós-graduação da UF de Niterói, ele é geógrafo e atualmente é professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que se localiza em São Gonçalo. Ele vai trazer uma visão geral da dinâmica e evolução costeira no estado do Rio de Janeiro. Ele tem pesquisas aí em pontos do litoral fluminense, bem acumulados aí de competência e experiência nessa área de erosão. Teremos o Sérgio Cadena, que também foi aluno nosso, né, de Geografia da UF Niterói, e que já tem mestrado e doutorado, e pós-doutorado também, e ele vai trazer aí, atualmente ele é coordenador do curso de Geografia da PUC do Rio, professor da PUC Rio, e ele vai trazer a evolução geomorfológica do complexo deltaico do Paraíba do Sul. O Paulo Fernando Bava Carvalho, ele da Federal de Sergipe, ele está em São Paulo licenciado por um tempo, e ele vai trazer uma colaboração de arqueologia subaquática em zonas costeiras. Ele tem experiência em orientação de alunos também, de arqueologia histórica no Rio São Francisco. E temos o Miguel Freire no final dessa série de palestras, no dia 11 de setembro, trazendo ciências e expressões artísticas. O Miguel também já confirmou conosco uma participação numa conversa sobre Atafona. Então, pessoal, o que a gente tem de programação é isso. Eu vou botar o site daqui a pouco no chat. Eu vou pedir para que vocês coloquem o nome completo no chat, né, marcando aí a presença de vocês. Eu tenho que agora localizar onde vocês estão, para eu abrir a janela certa aqui. E ai, meu Deus, cadê vocês? E aí a gente tem também a Maria de Oliveira, que aceitou o convite para estar conosco também numa palestra que vai ser final de setembro. Isso aí não tem data ainda exata, né, de quando vai ser, mas a gente está conversando, né, eu e a Maria de Oliveira, para que a gente tenha uma vivência com discussão a respeito de assuntos contemporâneos. Ela vai trazer uma abordagem de Santos, a questão de saúde pública, e vai trazer também em outro momento, em setembro, no final de setembro, a qualidade ambiental do Rio Itaquera, lá da Zona Leste. Então, pessoal, eu dei o meu recado rapidamente, eu peço que todos que estejam presentes coloquem o nome completo no chat,
Daqui a pouco eu vou botar o link onde tem esse material todo da divulgação dos eventos. E hoje a gente tem aí a participação do Bruno Ferraz Bartel. Ele vai se apresentar, mas eu vou fazer aqui um agradecimento especial a ele estar conosco hoje. O Bruno também fez o curso de Geografia na UF Niterói, geógrafo de mão cheia também. Ele teve uma trajetória no mestrado e doutorado em Antropologia, na UF, pela UF, então ele se dedicou bastante na pesquisa acadêmica, no campo da antropologia. Ele vai falar sobre ele daqui a pouco. E a professora Marli, eu agradeço também, ela está presente conosco aqui, Marli Cigana, que é a professora minha parceira na UF de Niterói, e que tivemos momentos fantásticos como professores no curso de Geografia da UF, e é uma amigona minha de Niterói também, que a gente conversa bastante pelo WhatsApp, e de alguma forma ela tem uma relação forte também com o Bruno, com pesquisa e com a vida acadêmica na UF em Niterói, lá no curso de Geografia. Bruno, agora é com você, Bruno. Você agora está conosco aí, a gente tem aqui alunos do curso de Ciências do Mar, tem pessoas que vieram aí, entraram na sala por interesse, e a divulgação eu vou colocar o site aí daqui a pouquinho, para vocês consultarem aí o que tem de programação, tá bom? Bruno, agora é com você, eu vou fechar meu microfone. A ideia é a gente ter 1 hora de conversa, Bruno, se for necessário. Depois a gente abre para pergunta, e aí quando abrir para pergunta, as pessoas se inscrevem no chat. Se tiver muita gente, né, a gente faz uma ordem de inscrição no chat. Beleza? Tudo Bruno, bem. com você agora. Bom, Gilberto, obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço aí a oportunidade das pessoas de entrarem, se disponibilizarem a ouvir, né? E já que está gravando, eu preciso registrar aqui primeiro, e mais uma vez, Gilberto, o seu esforço de tentar organizar durante o que está acontecendo aí, né, eventos, e tendo foco de Atafona, ou seja, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É realmente uma atividade de fôlego que você tem organizado. E obrigado mais uma vez pelo convite por, vamos dizer assim, descrever uma certa experiência, depois de 15 anos de participar em 2 projetos envolvendo a Atafona. Muitos dos que vão falar ou já fizeram alguma atividade com vocês, alguns eu conheço, montaram uma trajetória, inclusive, tendo a Atafona como foco principal. Eu tive uma outra trajetória nessa história toda, eu passei por Atafona, né? A Atafona, vamos dizer, de uma certa maneira, me colocou questões ao longo de um curso de geografia, e a ideia aqui mesmo era compartilhar, então, um pouco com vocês uma trajetória. Então, agradeço a iniciativa do Gilberto, e um prazer e uma honra ter aqui também a professora Marli, onde eu pude compartilhar boa parte da minha graduação, né? Ela se iniciou no ano de 2001, segundo semestre de 2001, ela se estende até 2005, quando eu termino a licenciatura em Geografia, e eu vou levar mais 1 ano para terminar o bacharelado, né? O título, na verdade, do tema de hoje, né, Ciência, Religião e Misticismo, é mais uma brincadeira com conversas que eu tive com o Gilberto antes, porque ele queria que eu participasse desse evento e resgatar algumas histórias e algumas temáticas que me chamavam a atenção desde dessa época, entre 2004 e até 2005, que foi o período que eu pude participar do projeto. Vi a construção, por exemplo, de uma trajetória também do Gilberto na própria Universidade Federal Fluminense, né? Ele já tinha alguns anos já nessa instituição e já estava construindo já outras coisas que viriam depois, né? A sua saída do estado do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, ou seja, a Atafona também, de uma certa maneira, contribui também para essa formação também do professor Gilberto. Então, a ideia hoje que ele me sugeriu era pegar alguns pontos, né, dessa minha trajetória envolvendo esses 2 projetos que eu tive a oportunidade de participar e justamente contar um pouco da experiência para os alunos, né, que a ideia era compartilhar, então, algumas informações de como é que foi essas pesquisas, justamente visando
possibilidades, né, para os jovens que estão ingressando, que querem constituir uma carreira, né? Então foi um momento muito importante, assim. E tudo começa, né? E aí vamos tentar resgatar um pouco da memória. E aí, Gilberto, eu gostaria que você também participasse também desse complemento das informações, porque já se passou 15 anos e a memória já falha, já em alguns momentos, né? Algumas informações seriam importantes você precisar. Eu gostaria da sua ajuda. Beleza. Então, eu venho de uma trajetória do curso de Geografia. Eu posso dizer assim que estava muito mais empenhado nas disciplinas voltadas para a dita geografia humana. A minha monografia de curso ela está muito mais voltada para a história do pensamento geográfico, a teoria da geografia, do que propriamente projetos envolvendo questões ambientais, mas era uma área que me interessava ao longo do curso. Eu fiz várias disciplinas, tanto com o Gilberto e com Marli, ao longo da graduação, obrigatórias, especialmente optativas. Numa dessas disciplinas, né, eu lembro de astronomia de posição, cartografia básica e principalmente sensoriamento remoto. Era uma certa novidade ali no início dos anos 2000, essa questão de trabalhar com imagens de satélite de alta resolução, né? Nós tínhamos, eu lembro com muito prazer as aulas de fotointerpretação, né? Que exigiam um esforço, né? Dos alunos de tentar fazer a leitura o máximo possível usando aqueles equipamentos. Mas a ideia, né, do processamento de imagens era uma coisa que chamava muita atenção ali e que estava sendo disponível, né? Isso também fez parte de um contexto também que eu acho importante também para os alunos entenderem o que a gente estava vivendo, né? Então, duas coisas importantes ao longo dessa minha trajetória desde 2001. Primeiro, a situação que a universidade se passava. Vão lembrar aqui, meus caros colegas professores, do número reduzido de bolsas, né, ofertadas aos alunos naquela época. Era extremamente difícil você realmente conseguir um projeto de iniciação, que foi uma outra universidade que eu vi quando eu ingressei em outro curso em 2009, ou seja, a realidade já era outra acadêmica, né? Mas naquele início dos anos 2000, esse ainda era uma situação gritante, assim, que pautava a vida dos alunos. Eu realmente só fui conseguir uma bolsa no 7º período, né? Isso já revela muito, assim, e como muitos outros colegas passaram a graduação sem bolsa e outros realmente só tiveram realmente no final, quando a situação já oferecia outras condições a partir do suporte de agências financiadoras, né? No caso, creio que as duas bolsas que eu tive no projeto foram da FAPERJ. Gilberto, por favor, me corrija, possa ser também uma outra agência que eu não lembro. No final, tivemos também o apoio da Universidade Federal Fluminense com a Fundação Euclides da Cunha. Isso também fez parte também da minha trajetória. Então, esse é um primeiro ponto, né? A minha inserção no projeto de Altafona se dá nesse contexto, onde, numa fila onde se fazia inscrição para disciplinas, um professor te convida para fazer parte de um projeto porque ele lembra de você, porque você participou de algumas disciplinas por eles organizadas, se interessou por alguns temas, mostrou que realmente estava disposto a participar de algum projeto caso houvesse alguma oportunidade. Então isso também é um momento importante, né? Não sei como é que vai ser também, como é que se passa aí para a cabeça dos alunos que nós temos aqui presentes com a gente essas situações, né? Porque a organização de uma pesquisa se dá assim, né? Você precisava de encontrar pessoas disponíveis naquele momento, então você ia procurando. Então eu fiquei no projeto Altafona, então, logo, acho que no início do ano de 2004 e vou até o final de 2005. Completando, realmente foram 2 anos de experiência intensas voltados para esse projeto. Não me interessa aqui no primeiro momento, a partir da temática da ciência, né, explicar, dar definições. Eu queria mais contar realmente uma trajetória científica
a partir de 3 eixos fundamentais do que é fazer ciência, né? Então, se me foi dada a oportunidade de experienciar a Tafona, onde foi uma parceria, né, do antigo Departamento de Cartografia, que vai se transformar Departamento de Ciências Ambientais, com o Departamento de Geologia, né? Então, a partir do encontro desses professores, esse projeto, então, foi pensado, montado, e aí você tem propriamente um cronograma de execuções dele. Então, eu gostaria de pensar aqui a minha trajetória a partir dos 3 pilares fundamentais que, quando se vai a campo, você realmente tem que pensar nessas 3 coisas, né? Produzir dados, analisar os dados e divulgar esses dados. Então, a partir dessa tríade, que eu gostaria de explorar, então, aqui a minha inserção no projeto Atafona e explicar um pouco como é que se deu, a partir dessa minha entrada no projeto, a organização das atividades. Então, lembro de alguns professores junto ao campo, né? Não propriamente o professor Gilberto, outros professores do Departamento de Geologia, inclusive professores do Departamento de Geografia também participavam, especialmente de geomorfologia costeira, uma área que também chegou a ser inserida no projeto em algum momento, mas a maioria dos estudantes envolvidos eram do curso de Geografia, isso era uma coisa que chamava a atenção. Então, viagens organizadas, né, de Niterói para o balneário de Altafona, numa viagem de 4 horas e meia, com os pesquisadores, entre 2 e 4 dias, né? Eu lembro basicamente que esse era o período, né? Em alguns momentos até poderia se estender o número de dias, mas eu lembro que ficava a organização justamente dos trabalhos de campo a partir dos feriados. Os calendários, né? Os professores marcavam a partir daqui quem poderia ir naquele período, quem não poderia e seria organizado no próximo. Então, essa era a dinâmica. E uma vez no cenário de Atafona, né, onde a temática da erosão marinha era, vamos dizer, o grande foco da pesquisa, eu me envolvi em 3 atividades básicas que creio que todos os alunos que passaram do projeto se inseriram, né? A primeira era a utilização do GPS na linha d'água da costa. Isso eu vou deixar mais adiante para mostrar algumas imagens aqui do que a gente fazia. Então, a gente utilizava o GPS para marcar justamente a linha de costa, a utilização do GPS para configurar a área do campo de dunas. O distrito de Atafona, além do fenômeno da erosão marinha, na época, também tinha a questão da formação de um campo de dunas, onde você tem toda a história, né, do trabalho dos ventos, a intensidade e as teorias que pudessem dar conta desse fenômeno erosivo. E a última parte envolvia a construção dos perfis topográficos, que tanto seria feito pelo campo de dunas, perfis de praia também foram feitos dentro dessa disciplina de geomorfologia costeira, e também eu lembro de topografia dos cordões arenosos construídos numa área urbana, né? Então, parte do distrito de Atafona tem também essa relevância, e teve, porque boa parte da zona urbana desse distrito é construída sobre os cordões arenosos, que dá uma certa declividade do terreno visível, e era importante numa época do projeto marcar esses pontos, e isso era importante para tentar construir um banco de dados. Essa era a grande questão. Então, o cenário aqui dessa minha inserção foi na área de cartografia aplicada, geoprocessamento e sensoriamento remoto. Eu posso dizer que foram 4 áreas fundamentais da minha inserção nesse projeto, onde tivemos não só debate com os professores do departamento, né, de ciências ambientais, né, de geociências, e que também envolvia discussões com o pessoal da geologia, né? Então, aqui, Gilberto, eu já gostaria de exibir, pelo menos aqui, algumas fotos, para dar mais ou menos a dimensão aqui das pessoas do cenário, então, o que era na época. Então, Perfeito. eu vou pedir... vou pedir aqui... Tudo bem. Vocês já conseguem ver aqui? Ainda não, já está chegando, está chegando. Está chegando? Chegou, aí você tem que botar... Chegou? A gente está vendo
Atafona e Gruçaí, figura 1. Isso, tudo bem. Bom, essa aqui, então, seria a área, né, da área do Rio Paraíba do Sul. O que a gente tem aqui, então, envolvendo, seria essa área aqui, né, esse retângulo vermelho seria a área onde a gente se debruçava, né, não só eu, mas os outros alunos e os pesquisadores. E aqui uma fotografia aérea, então, de duas áreas que nos interessam, né, o Pontal de Atafona. Vocês continuam vendo a imagem, Gilberto? Sim, o Pontal, beleza. Tudo bem. 2004. Isso. Então, aqui, então, a partir dessa fotografia, eu gostaria só de comentar rápido, então, a dinâmica que interessava os pesquisadores. Eram dois movimentos, né? A seta azul que vocês estão vendo, então, era a foz, né, do Rio Paraíba, então toda a questão da geologia a partir dos sedimentos que esse rio carregava, e a discussão do projeto era justamente sobre essa seta vermelha, a indicação da erosão marinha. Então, a área do Pontal era interessante para o projeto, porque é uma área extremamente dinâmica, era necessário, então, você correr essa área com esse GPF para marcar essas linhas, a área, né, de extensão dela, que variava de tempos em tempos, onde a alternância entre verão e inverno era o grande mote do projeto, entender essa dinâmica de maior velocidade de erosão e menor nas épocas de verão e inverno. E é aqui nessa imagem que se dava, vamos dizer, a grande tese que embasava o projeto, e, por favor, Gilberto, me atualize se ela foi modificada ao longo desses anos. Mas que, na época, os pesquisadores tinham a seguinte tese e hipótese, né, e esses dados justamente iriam juntar para corroborar com a tese. Então, o que explicava a erosão marinha em Atafona nos últimos 50 anos, era um fenômeno que você vinha acompanhando desde a década de 70, a questão é que essa seta azul, né, a área de sedimentos do Rio Paraíba do Sul, não fornecia mais uma grande quantidade de sedimentos, e é a partir daí que você tem, então, a ação do mar, né, das ondas, invadindo de tempos em tempos esse litoral. Então, basicamente, essa era a tese, e esse aqui que eram as medições usando o sistema GPS, né? Então, eu posso completar, Bruno? Pode, por favor, por favor. Na verdade, ele é um delta dominado por ondas. O Rio Paraíba do Sul, no norte do estado do Rio, é um delta dominado por ondas, onde você tem uma energia de ondas muito forte, e o Rio Paraíba do Sul, né, mesmo com a vazão líquida e sólida de sedimentos, ele perde do ponto de vista dessa disputa entre o mar e o rio, nessa zona aí da foz, e os episódios de erosão se acentuaram muito nessas últimas décadas, e aí sim, né, com destruição de colônia de pescadores, de casas, né, a parte do manguezal que ainda resiste até hoje, e é mais ou menos isso, né. Fala, Bruno. Não, perfeito. Então, a partir desse cenário, então, que foi concebido as equipes para justamente acompanhar a dinâmica desse lugar, né? Então, aqui nessa imagem, a gente vê a foto da esquerda, né? Uma área bastante onde a areia avança, e na foto da direita, um pequeno, né, o campo de dunas sendo formado, onde você tem realmente construções sendo engolidas ao longo do tempo. Então, fazia parte, então, do cenário descrever esse cenário, onde, em alguns casos, você tinha um cenário altamente de destruição, né, da orla, né? Então, esse cenário aqui, durante 2 anos, eu conheci bem, fazendo parte da equipe de monitoramento justamente da linha da costa, até onde você tinha, né, a ida dessa água. Depois eu lembro que o Gilberto também fazia as correções também, que te envolvia também a maré, né, em algumas ocasiões. Então, o trabalho de campo sempre envolvia isso, né, algumas atividades, né, logo de manhã, bem cedo, acompanhamento, então, dessa linha d'água a partir do uso de equipamento GPS, e onde você produzia, no final, essa grande quantidade de linhas aqui, né? O grande mote do projeto era a produção desse acompanhamento ao longo do tempo.
Então, se vocês podem me acompanhar aqui, né? Cada linha colorida aqui indicando, então, uma época, onde foi feita a medição, e a comparação disso, então, usando fotografias aéreas ou imagens de satélite disponíveis na época. Então, uma primeira parte do projeto foi justamente o acompanhamento da evolução da linha de costa, né, e a dinâmica desse pontal ao longo dos últimos 50 anos. Então, essa seria a primeira parte, então, do projeto aqui, que ficaria, vamos dizer assim, marcante, né? Então, uma dinâmica da erosão marinha altamente relevante. Você tinha essa tese, né, bastante, vamos dizer, popularizada entre os pesquisadores, se não me engano, desde a década de 80, isso 86, eu lembro de uma das primeiras teses que foram disponibilizadas aos alunos dessa dinâmica. Então, a gente participava, então, da organização de um trabalho de campo onde pudesse, então, já testar e revalidar essa hipótese, apresentar modelos, talvez, que pudessem pensar em outras possibilidades. Então, basicamente, a linha de costa era uma coisa que chamava bastante atenção. Uma dessas coisas da trajetória, Gilberto, que aí eu acho que faz parte importante para os alunos entenderem, é a utilização desses equipamentos no início dos anos 2000, né? Porque um equipamento de GPS hoje, ele não deve pesar mais que 2, se passar de 2 quilos, assim. Mas os equipamentos que a gente usava eram do final dos anos 90. E isso para os alunos eu acho que era importante, pelo menos trazer isso aqui, que eram equipamentos justamente pesados, em primeiro lugar. Era uma mochila com baterias, onde você tinha que trocar ao longo do caminho. Eu me lembro que a medição dessa linha d'água, ela alternava entre 1 hora, 1h30, porque nós íamos, né, começávamos ali do Pontal, e iríamos até o sul, descendo a Gruçaí. Gruçaí. Exatamente. Então, era uma caminhada, geralmente, de 1 hora, 1h30, e durante essa caminhada, a troca das baterias, segurando um bastão de ferro. Hoje eu sei que os equipamentos são muito mais leves, e que tinha um trecho lá que você andava em areia fofa nas dunas. Exatamente, né? Não era chão duro, não, era chão mole. Um trecho onde tinha que cortar justamente a área destruída, então você andava sobre os escombros de algumas construções nessa praia, e seguia o caminho. E uma vez feito, então, e finalizado esse caminho, a gente já ia logo para casa, né? Que o Gilberto sempre conseguia um espaço onde a gente pudesse ter a nossa base, onde era feito o processamento logo desses dados, porque uma das coisas que também eram fundamentais, e eu lembro disso, uma das possibilidades era a não coleta do GPS dos dados. Teve um erro de armazenamento qualquer, podia exigir refazer tudo, né? Exatamente. Numa época que eu lembro que notebooks, Gilberto, pesavam também quase 3 quilos, naquela maleta que você trazia. Não era uma atitude muito fácil, assim, essas medições. Isso é uma coisa que eu lembro, né? E aí, realmente, as pessoas comemoravam porque não teriam que refazer aquilo justamente à tarde, porque à tarde já estava programada uma outra medição, né? E aí eu vou deixar aqui a nossa segunda parte, que seria o uso do GPS, então, no campo de dunas. Então, finalizando aqui, então, a parte da área, vamos dizer, do perímetro, onde a erosão marinha era o fenômeno principal. A segunda problemática, então, do projeto também estava interessado na dinâmica do campo de dunas por conta do fenômeno dos ventos intensos ali naquela região. Então, eu gostaria aqui só de exibir aqui, então, para as pessoas o campo de dunas. Enquanto isso, Bruno, eu só vou pontuar uma coisa. A erosão costeira já existe lá nessa região há 60 anos.
E o campo de dunas começou a se configurar nos últimos 20 e poucos anos. Então, a região ela tem essa zona costeira, esse trecho do litoral, já tem historicamente a erosão marinha como um problema, né, a ser enfrentado, vamos dizer assim, pela população residente, principalmente, e o campo de dunas se configura um pouco depois, mas aí gera também situação de conflito, porque soterra a casa, né, vai soterrando as casas, né. Mas era só isso, era só um comentário aí. Não, e exatamente. Então, era só aqui para mostrar. Aqui. Vocês conseguem ver? Mas aí você não exibiu. Não. Agora sim. Agora sim? Bom, então na foto aqui da esquerda, vocês podem acompanhar então um retângulo vermelho, né? Esse então aqui é a área de interesse, então. Foi a área exatamente de dunas para fazer uma modelagem 3D aí. Exatamente, né? Então, e os alunos das Ciências do Mar, só para você ter uma ideia, os alunos das Ciências do Mar, no geoprocessamento, processam esses dados dessas dunas aí, até hoje. Acho ótimo. Acho ótimo. Bom, então aqui é uma foto do campo de dunas que nos interessava. Então, você percorria os pontos mais altos desse campo de dunas e cruzando ele até ao final, justamente para fazer a trajetória dele. Uma das coisas que, no final do projeto, eu lembro, e eu pude participar, foi justamente isso que o Gilberto comentou, que é a elaboração, né, 3D desse campo de dunas. Então, todas essas medições ao longo dos anos aqui, né, possibilitou mais tarde o Gilberto, então, acho que foi um ensaio, né, Gilberto, onde você publicou isso na sua especialização no Museu Nacional, não é? Exato, é isso mesmo. Exatamente, isso eu lembro. Isso foi em 2007, eu acho. Correto, 2007. Isso, né? Então, foram quase 3 anos de medições até chegar na produção, né, do famoso aqui, o modelo 3D de dunas em Atafona, onde eu tive a chance, né, de produzir uma boa parte desses dados aqui. Aqui na esquerda, uma equipe que o Gilberto sempre levava. E depois, Gilberto, eu vi aqui nessa foto que está a Renata nessa foto aqui. A Renata, exatamente, a Renata aqui nessa foto. Depois eu olhei com calma. Então, eu não lembro o sobrenome, mas é Renata, e ela fez mestrado em arqueologia depois com a... Ai, meu Deus, com aquela arqueóloga do Museu Nacional, uma senhora lá, não lembro o nome, mas ela foi para arqueologia. Ali, ótimo. Quaresma, que é da UERJ, que virou engenheiro da Vale, né? E ali parece que não, mas sou eu ali com cabelo preto ainda. Sim. E isso é uma coisa que também precisa ficar registrado, Gilberto. Por mais que nós fôssemos alunos ligados ao projeto, você também incorporava também alunos em disciplinas suas para participar e ter essa vivência. Isso também é uma coisa importante aqui também de pontuar, a utilização, então, de alunos também, de cursos, né, de disciplinas onde os professores ofereciam essas matérias, participando também da vivência com a gente, em discussões e trabalhando também junto com a gente, dando seus pitacos também, porque estava todo mundo no mesmo barco, assim. E é interessante, isso... Bruno, porque grande parte do nosso aluno, né, Marli, lá na Geografia da UF, é um aluno urbano, né, é um aluno de ambientes urbanos, ou da periferia do Rio de Janeiro, ou da própria cidade do Rio de Janeiro, né, de Niterói, São Gonçalo, predominava alunos de ambientes urbanos. Aí, quando a gente trazia essa possibilidade de trabalhos, assim, numa praia distante, num cenário totalmente diferente, era, além de ser a grande novidade, era possibilidade de aprendizado, de vivência, né, entre eles mesmos, até entre os próprios alunos. Então, acabava marcava bastante a trajetória dos alunos, essas vivências de campo. Sim. Né? E para finalizar aqui essa parte, eu gostaria de chegar nesse mapa aqui, né? Que seria, então, a extensão, né, desse campo de dunas, onde foi calculado aí ao longo dessa acúmulo de dados, né, Gilberto? Foi importante porque eu imagino que esse campo de dunas envolveu, eu posso estar aqui especulando, mas talvez você tenha um número melhor, mas mais de 15 alunos, isso aqui inclui isso. Já foi um número assim. E o curioso é que nunca tinha sido feito isso, a gente se baseou num trabalho de Portugal,
tem um campo de dunas lá no litoral português. Isso foi extensão da minha tese um pouquinho, né, a especialização que eu desenvolvi na época, com colaboração dos alunos também, e a taxa de soterramento, que não se tinha uma ideia de quanto que tinha de soterramento, né, e isso foi importante para a Patafona para ter uma projeção. Foi um ensaio, mas foi um ensaio interessante para uma projeção de que a cada ano você tem um soterramento em direção nordeste-sudoeste, e que hoje, né, o cenário da foto aí é de 2005, mas hoje você já tem uma boa parte de casas soterradas. Até a Casa Duna, né, dessa ONG que tem a Tafona, teve que se deslocar para outra casa, aquele casal de pesquisadores, né, Naidinho e o Fernando Codesso, que estão em outra casa já tiveram que se mudar. Mas é isso, Bruno. E para finalizar aqui a área de envolvimento, eu gostaria só de colocar aqui a questão do complemento das análises, né? Como é que era feito isso junto com os alunos. Então, fundamental a participação dos professores no campo, né? Então, nessa casa onde a gente ficava, e também eu lembro muito, Gilberto, de grandes discussões no almoço, na janta, naquelas churrascarias em beira de estrada, justamente da validação dos dados, discussão de hipótese. E isso está muito vivo na minha memória, assim. Esse cenário justamente de envolvimento com os pesquisadores, porque é ali que a gente aprendia como é que se fazia, não só a produção desses dados, mas o que se faz com isso, para onde caminha as possibilidades de análise. Porque o produto final, e o que estava claro na cabeça dos pesquisadores, era a produção dos seus papers, dos seus artigos, né, a ida aos encontros, ou seja, para finalizar justamente essa pesquisa. Mas esses momentos de discussões no campo, e também boa parte também, eu lembro de algumas reuniões também na UF, desses dados foram fundamentais, assim, e aprendi muito também. E toda pesquisa aplicada, Bruno, tem novidades que a gente mesmo que pensa a pesquisa, e quando a gente desenvolve, tem muita novidade que aparece, né? Então, a gente compartilhar esses pensamentos, isso aí acaba sendo produtivo com presença de aluno, porque o grupo de professores que trabalhou nesse projeto, a gente está falando de um projeto de pesquisa do CNPq, que também teve outros... Isso é importante também de registrar, Gilberto. O projeto foi financiado pelo CNPq. Foi um projeto com pessoas, assim, muito interessantes do ponto de vista de abrir a cabeça para possibilidades, né? Então, eram professores, vamos dizer assim, de vanguarda, né? O professor Alberto Figueiredo, deixa registrado o nome dele aqui, da Geologia, que é uma referência em Niterói, na UF. Eu fui convidado por ele para fazer parte desse grupo, né, desse projeto CNPq, e eram professores assim, professores que não eram fechados a opiniões, eram professores que abriam também questões para a gente ouvir as opiniões do aluno. Então, o aluno interagia bastante com a gente. É isso. Não, foi muito importante esses espaços de iniciação científica e de socialização mesmo, de como fazer ciência. No momento que a gente está o tempo todo falando ciência, e no momento atual mais do que nunca, acho que eu gostaria de registrar aqui, junto aos estudantes, esses momentos importantes assim, de trajetória de vocês, de fazer pequenas incursões, interações, socializações. Esses espaços são muito importantes, que vão muito além mesmo, né, da academia. Eu aprendi a fazer pesquisa justamente no campo, né? Indo, se organizando, distribuição de tarefas, troca de tarefas também entre os estudantes também, para você... Porque uma das coisas que eu lembro da preocupação também do Gilberto era de não deixar um monopólio também de determinadas atividades no grupo, de ter sempre uma circulação de pessoas, onde você poderia contribuir com algumas perguntas, por que se faz assim, por que não de outra maneira. Então, isso envolvia e fazia parte justamente do processo de socialização desses conhecimentos e saberes. Então, o ponto, então, vamos dizer aqui, do nosso bate-papo sobre o que é ciência, eu gostaria de encerrar por aqui para a gente começar um outro ponto. Por quê? Porque ao longo desses meus 2 anos de Atafona, algumas coisas ficavam na minha cabeça o tempo todo, ou seja,
eu não ia para a Tafana apenas para fazer essas medições ou aprender como analisar os dados e publicar, né? Participei junto com o Gilberto e outros alunos também, iniciei boa parte da minha produção acadêmica na área de geografia, publicando alguns resumos para congresso, encontros, a apresentação também em outros fóruns, mas que essa vivência de Tafana me chamava para determinadas questões que eu creio que estavam além do escopo do que as pessoas queriam fazer naquele momento e que me colocava numa certa posição de um certo alienígena ali, né? De fazer determinados questionamentos que me chamavam muita atenção. Então, uma das coisas que me chamavam muita atenção ao longo desse processo de erosão marinha era determinados fenômenos que aconteciam na área de construções, os escombros, né? Então, o que me chamava a atenção naquele momento, então vou tentar aqui produzir aqui uma imagem e vocês me digam se vocês conseguem ver perfeitamente aqui. Isso, tá beleza, Bruno. Ok. Então, essa é uma área onde, bom, me atualize também, Gilberto. Na época da pesquisa, eu lembro justamente que eram 86 construções destruídas ao longo do processo de erosão marinha, incluindo 2 símbolos principais, né? O farol de Atafona foi atingido, e incluindo também um posto de gasolina, que eu acho que eram duas construções, vamos dizer, de dimensões consideráveis que foram afetadas e completamente destruídos ao longo desses últimos 50, 60 anos, e a gente lidava justamente com a área de destruição recente. Então, andando nesses escombros, você encontrava determinadas situações, estas daqui que eu gostaria de mostrar. Inscrições ao longo da orla dessas casas casas destruídas e prédios destruídos, inscrições retiradas da Bíblia. Então, você tem salmos do Apocalipse e principalmente também do Êxodo, e eu lembro também de João também. Então, nessas caminhadas pela orla de Atafona, você sempre se deparava com essas inscrições, que de tempos em tempos eram atualizadas, justamente quando a área ia avançando, né? E uma das coisas que eu perguntava, né, incessantemente, era por que isso? Isso é uma das coisas que me intrigava. E que nenhuma disciplina da geografia me dava conta disso. Isso eu tive que buscar, não com essa pesquisa, mas isso eu consegui resolver indo para a antropologia, né? Eu comecei uma outra graduação de ciências sociais, que depois eu emendei com o mestrado e o doutorado na área de antropologia. Mas esse fenômeno da erosão marinha e a produção dessas situações ao longo da orla é que me chamavam muito a atenção. Porque, ao contrário dos meus colegas, muitos iam para a Atafona, participavam das medições, da produção dos dados, da análise dos dados, da apresentação dos dados, mas essa era uma coisa que não suscitava nenhum debate. Essa era a questão. Então, com o Gilberto, eu sempre tive esses debates, que isso era interessante, cabia fazer uma investigação, por que não? Por que o projeto Atafana também não pode contemplar outras visões desse projeto, dessa erosão marinha? Então, esse é o pano de fundo que me mobilizava naquela época para tentar entender isso. E passou um ano do projeto, isso eu lembro, passou um ano, eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu propus para o Gilberto algumas expedições minhas, assim, né? Então, eu combinava com ele, vou fazer tal medição, eu garanto, então, a validação dos dados produzidos, e eu vou querer um tempo livre, então, porque eu vou querer conversar com pessoas locais. E aí comecei, vou visitar igrejas, eu quero ouvir o que os locais têm a dizer sobre isso. Por que essas inscrições? Quem fazia isso? Com que finalidade? Então,
E a partir dessa minha indagação inicial, Gilberto, hoje eu tenho claro para mim, depois de 15 anos, que eu estava diante de um campo político ali. Esse fenômeno erosivo de Atafona colocava para determinados grupos, ou indivíduos, se vocês preferirem, tensões políticas, porque eu tive a oportunidade, então, numa dessas tardes livres, eu visitei 2 igrejas evangélicas na época e conversei com pastores e também com alguns fiéis rapidamente. E uma das explicações que me chamava muita atenção era a questão da ira de Deus presente no local, né? Mas o gancho fundamental que eles davam mas isso era uma coisa que pescadores fazem. Esses são os pescadores que vão lá nessa orla, pintam, fazem essa grafia, eles é que se dedicam com isso. Então isso ficava comigo assim na cabeça. Pô, eu fui, visitei a igreja, conversei com a autoridade, alguns devotos, mas eles estavam me indicando que isso era feito por outros, né, que eram fiéis da igreja, mas eles tinham como característica fundamental, eles estavam ligados a essa atividade de pesca. E aí depois, né, conversando com o Gilberto e outros pesquisadores, eu vou visitar a colônia de pescadores, né, Gilberto? Então, exato. E o que Gilberto sempre fazia? Vai lá, não é isso? Nesse ponto eu não posso reclamar de você, Gilberto. Bruno, e é curioso que alguns outros alunos, né, não entendiam por que o Bruno desaparecia, né, no GPS. Mas eles entendiam que eu estava dando aval para o Bruno fazer a investida, né? Mas vai lá, Bruno. Pois é, que isso criava também uma certa tensão também, né? Porque um momento eu estou medindo, fazendo participação do projeto, outra hora eu estou visitando a igreja, eu estou indo para a colônia de pescadores. O que isso tem a ver com o trabalho aqui, filho? Então eu sei que eu também coloquei uma certa tensão também em alguns momentos, não para os pesquisadores, mas para alguns colegas de trabalho, assim, alguns estudantes. Assim. Isso eu tenho ciência na época. Então, uma vez com esse cenário medito, então, desses grupos evangélicos, eu fui para a colônia de pescadores conversar. Eu lembro de altas tardes conversando, tomando café com o chefe do Wellington. Isso, com o Wellington, né? O presidente. Exatamente. Uma das coisas que o Wellington, que me chamou a atenção na época, ele não sabia de projeto nenhum acontecendo. Isso é uma das coisas, né? Uma demora desses projetos acadêmicos de ter uma certa apresentação para a colônia dos pescadores, né? Do interesse dos pesquisadores naquilo. Isso é uma das coisas que me chamavam a atenção, essa não uma colagem, né? Algo muito estendido, assim, essa aproximação era difícil, ou seja, Gilberto fazia essa ponte, depois outros pesquisadores também faziam essa aproximação com a comunidade local. E outra coisa também que ele queria, né, e eu consegui produzir no final do projeto, que era o negócio do mapa que ele queria do Pontal, que eu me lembro que uma das demandas dele era, muito se falava dessa alteração gritante desse Pontal, mas ele não conseguia ver isso num campo visível, né? Então, eu lembro que uma das coisas, né, da minha saída, já no final do projeto, foi a minha entrega, então, desse mapa. Eu nem sei o que ele fez, se ele pendurou, se ele fez um quadro, eu não sei o que ele fez. Seria ótimo também para rever isso, depois de 15 anos. Mas eu lembro que era uma das demandas dele, né? Pô, vocês vêm para cá, vocês têm uma capacidade técnica de dizer o que está acontecendo, mas como é que isso pode ser explicado visualmente, né? Então, nada melhor do que um mapa lá, com esses traçados, com essas linhas, indicando as cores, ou seja, a evolução ao longo dos anos. Isso eu me lembro... Diga, Gilberto. Não, é que eu vou lembrar um pouco para nós, para a gente aqui, que tinha lá aquela Feira da Ciência, Espaço da Ciência, que ficava exibido lá material nosso expositivo, né, com esses mapas, indicando o quanto que erodiu. Na verdade, eram 400 construções distribuídas em 14 quadras, não era o número que você trouxe, era um número maior. Isso do que tinha contabilizado na prefeitura, porque teve uma arquiteta que contou isso aí.
A Márcia Issa, ela, no mestrado, ela desenvolveu uma pesquisa pela Universidade Cândido Mendes que trouxe esse quantitativo. A gente se apoiou nisso aí, que eram dados publicados. Mas era só um complemento, Bruno. Vamos lá. Não, perfeito. E então, diante dessa outra realidade me apresentada pela colônia de pescadores, o debate foi iniciado, né? Eu colocava essas questões, né? Como é que eles explicam a presença dessas inscrições? E mais uma vez, era colocado um terceiro grupo de envolvimento desse fenômeno erosivo. Ou seja, os pescadores diziam que isso tem a ver com um conflito dele com as caranguejeiras. Isso era uma das outras coisas que também surgiam. Ou seja, eu fui conversar com a comunidade evangélica que me indicou a comunidade pescadora. Você conversa com a comunidade pescadora, eles indicam, né, a possibilidade, então, de que as caranguejeiras também fazem parte também dessa dinâmica também. Então, uma das coisas que eu fui também possibilitado ao longo do projeto é conversar com a comunidade caranguejeira. Conversei com o Gilberto, ele fez a ponte. Em uma das visitas, inclusive, Gilberto, eu lembro que a gente levou também estudantes também, bem no início do curso. Foi com Dona Nelite ou Dona Belita? Isso, exatamente. Né? Eu lembro de calor. Na Ilha da Convivência foi Dona Belita. Exatamente. Belita, que não está mais conosco, mas é uma referência ali, uma marca muito forte da história, da memória, né? Da memória do mar e da Ilha da Convivência. Então, eu tive a oportunidade de fazer 2 encontros com essa comunidade e colocar de novo os meus questionamentos. E aí aparecia a questão não da ira de Deus, mas a ira de Iemanjá. Porque Iemanjá estava extremamente chateado com a situação local, desses desarranjos dos grupos, os caranguejeiros com os pescadores. Ou seja, no final das contas, Gilberto, muito tempo se passou. Eu tenho uma outra formação, mas era um pouco isso que eu gostaria de registrar. Assim. Era uma disputa de campo político mesmo. Né? Claro que a ideia de ter elementos da religião ali sendo utilizados, eles mais funcionam como um pano de fundo desses grupos, que são atores mesmo sociais daquela realidade. Né? Então, a religião aqui, para mim, né, apareceu muito mais como questionamento para algo além dos fenômenos naturais, né? Esse campo político marcado nessa minha tentativa de entender esse fenômeno das inscrições ao longo da orla. Só que tem outra questão que eu acho que é mais importante, que é o debate sobre a intencionalidade desse fenômeno erosivo. Porque lá no Pontal de Atafona, e aí eu vou voltar aqui, queria exibir aqui 2 imagens. Deixa eu ver aqui. Só para voltar, então, ao tema da importância das comunidades evangélicas, não sei se vocês estão vendo aí. Tá vendo, dá para ver as igrejas. O que vocês estão vendo aqui, ou seja, nós temos 2 situações, né? O Santuário de Nossa Senhora da Penha e a Capela Nossa Senhora dos Navegantes, é o reino católico, né, do local, e as demais localidades no mapa é a presença das igrejas evangélicas. Seria maravilhoso ter feito um mapeamento de todas as considerações dos líderes e fiéis, de uma maneira geral, assim, mas seria maravilhoso ter isso documentado na época, né, desse jogo. Mas o que vai me interessar era essa dinâmica aqui do Pontal. Né? Então, essa aqui é uma foto do farol, do farol que caiu. Isso foi em 74, Gilberto? Isso aí mesmo. É o farol 74, né? que tinha. Isso. Então, em 74, a gente tem esse registro aqui. Estamos falando, então, de um fenômeno, né, de dimensões realmente de uma ordem de grandeza relevante aqui, do ponto de vista dos locais. Mas o que me chama a atenção eu não tive a chance de ver o farol, só a área, né, destruída, né, mas o que me chamava a atenção era a localização desta capela aqui da Nossa Senhora dos Navegantes, porque junto com a destruição do farol, uma capela também foi destruída, junto com uma capela dos pescadores foi destruída nesse fenômeno de erosão.
E uma das explicações dada pela comunidade pescadora era que essa capela foi construída de costas para o mar. Ao contrário do santuário de Nossa Senhora da Penha, a foto da direita das pessoas, que ela foi justamente construída de frente para essa orla, né? E a partir daqui, por que eu estou chamando a atenção desse debate da intencionalidade? Porque uma das questões que os pesquisadores colocavam ao longo das medições e reavaliações dos dados de pesquisa é que justamente, né, você tinha a área ao norte, mais afetada por conta da erosão marinha, e no momento ali na área onde foi posicionada essa nova capela, se eu não me engano, ela data de 2003, eu acho, essa nova capela, Gilberto. Isso. 2003. Eu acompanhei os dados, né? Então, 2004 e 2005, você não tem uma ação da erosão marinha, vamos dizer assim, com tanta energia nesta área onde foi construída a capela, e justamente a erosão volta a partir da área localizada ao sul, e depois você tem um fenômeno, né, vamos dizer, de estabilização do fenômeno. Então, isso é bacana. E é curioso também, Bruno, eu estou me lembrando aqui da dona Nelite, quando a gente produziu aquele vídeo, documentário com o Miguel Freire, e eu fui exibir na casa dela com um professor que é cineasta e tudo, porque tem muita coisa de força da Igreja Católica ali na colônia de pescadores. É uma presença muito grande ainda da Igreja Católica, né? E aí ela vem, depois que assiste o vídeo, ela ficou satisfeita, a dona Nelite, né? Ela se intitula também pescadora, tá? Ela até não gosta muito de ser chamada de caranguejeira, ela se intitula pescadora também. A questão do gênero lá, das mulheres que acompanham o marido também nos barcos para pescar no alto mar, ela se intitula pescadora. E também com toda razão. O que reforça mais ainda a ideia de um campo político, né? Gênero, identidade, enfim. Isso, com certeza. E ela, depois que assistiu o vídeo, ela veio para o meu lado, deu uma cutucada assim no meu braço e falou assim: mas professor, não é nada de igreja, Nossa Senhora da Penha, é Iemanjá. Ou seja, as crenças também. E aí, curioso, Bruno, que um negócio que é fantástico, a Tafona nos trouxe, e foi gradativo, mas foi muito forte, são as verdades. Então, é por isso que o Renan também vai vir aí conversar com a gente lá na frente, numa palestra, o Renan Gomes. Eu cutuquei o Renan, olha, vamos trazer um pouco essas verdades. E entender que é uma coexistência de verdades, né? Então, o mundo binário, essa coisa do 0 e 1, do XYZ, que a cartografia traz. A geologia também é uma ciência dura, né, para esse tipo de abordagem, né? Tanto que a sua investida foi uma investida muito bacana nesse projeto durante um período, e os olhares foram diferentes, e as pessoas que você buscou trouxeram, na verdade, um mundo imenso de assuntos a se estudado, né? Então é curioso que a gente tem, nesse projeto, houve, na verdade, grandes descobertas. Para mim também, como professor, que eu já tinha lá história como professor na UERJ, na UF, né? E trouxe também essas alertas assim de coisas interessantes a se estudar, coisa que você identificou já lá naquela época, lá em 2005, sei lá o que, nessa época por aí. Mas é só um comentário que eu fiz, Bruno, vamos lá. E uma pena, Gilberto, isso é uma das coisas que realmente não foi para frente, né? Que era, assim, diante desse cenário, vamos dizer, com tamanha complexidade, eu não tive fôlego mais tarde também para consolidar isso, para escrever sobre isso. Eu acho ótima a ideia desse rapaz trazer essa ideia da discussão da verdade, porque justamente esse é o ponto, de narrativas, discursos, esse é o ponto fundamental, mas, de novo, né, só foi depois numa imersão em uma outra ciência que hoje eu consigo dar conta dessa ideia, pelo que você está me trazendo da dona Nelly, justamente reforçando essa ideia de uma outra intencionalidade atuando, ou seja, outras forças corroborando para aquele fenômeno, né? Então, se eu trouxe a ideia do farol e a ideia da capela, Nossa Senhora dos Navegantes, de um catolicismo popular atuante, você está trazendo, então, outras forças representadas de outros grupos para essa questão, né? Outros agentes corroboram para o que está acontecendo. Então, a tese de que os sedimentos do Paraíba do Sul
você tem uma diminuição e, por conta disso, a ação do mar se dá de uma maneira mais violenta sobre a orla, ela não dá conta das interpretações locais também. Não dá conta. E outra coisa, existe um assunto que o Aristides Sofiati nos trouxe também, que é a personificação dos elementos da natureza. Então, a dona Nelite, no documentário, que a gente tem material bruto, que a gente está olhando novamente, ela fala que o mar é vivo, ou seja, o mar como uma pessoa, o vento também como um personagem. Então, isso aí, para você alcançar esse entendimento do que as pessoas naquela localidade têm na sua memória, na sua vivência, com os elementos da natureza presentes no seu cotidiano, e a importância do mar e do vento para eles, para o cotidiano deles, para a vida deles, que regra são elementos da natureza que estão regrando a vida deles. E isso nos traz também a memória das famílias, dos pescadores mais velhos, dos pescadores que são, dos rapazes que são filhos de pescadores, dos netos. Você tem isso, uma questão importantíssima aí, rica demais de assunto no campo da antropologia, que resgata muito esses entendimentos, ou seja, as interpretações são infinitas, na verdade. Se você for, eu estou exagerando um pouco, mas são muitas interpretações, são muitas verdades que são ditas, vivenciadas e sentidas. Então, a Casa Duna, que é essa ONG que está em Atafona, com esses dois pesquisadores, eu estou cedendo dados via Google Drive para eles também editarem material que estão comigo até hoje. A gente tem que trazer isso para o público, né? Trazer isso para tornar, para ter uma utilidade, vamos dizer assim, no campo também de pessoas, de gerações que já estão por aí pesquisando também. Eu tenho recortes de jornal da dona Marilda, daquela jornaleira lá do Trevo, em Atafona, que eu tenho que escanear isso em PDF, que eu tenho que produzir isso e deixar disponível também. Então, eu estou colaborando de forma assim, gradativa na pandemia, porque eu não estou tendo acesso a todo o material impresso, por enquanto, com a Júlia Naidinho, o Fernando Codesso, com o Leandro Veana, que são pesquisadores que estão lá e que estão fazendo na Casa Duna uma residência artística, mas, ao mesmo tempo, um centro de memória do que a Atafona teve nesse período todo. E eu tenho material do Mauro Argento, aquele professor do FRJ, que ele me cedeu tudo antes de aposentar. Eu tenho slides de Atafona, eu tenho material riquíssimo ainda comigo, impresso também, que eu tenho que sistematizar uma forma de se tornar público, tornar usável, né? Então, mais ou menos, é só um comentário que eu faço, meio que dando um informe aí para o grupo que está presente conosco agora. Eu acho ótimo, que você já está delegando, já que tem coisa para fazer. Já tem aluno aqui de projeto chamado Produção Midiática, que é a Natália Lopes, debruçada com esse material da dona Nelite. O Miguel Freire, acho ótimo. A gente investigar isso aí. Mas vai lá, Bruno. Não, mas bacana você resgatar esses dois elementos, do mar e do vento, que isso faz parte com a sua provocação da organização dessa conversa aqui sobre o tema do misticismo, né? Porque eu te falei, eu não queria abordar sobre isso, mas você insistiu, eu sei por que você insistiu, então vamos a ele, então, né? Então, só recapitulando, então, né? Já contei um pouco da minha trajetória no projeto, as minhas inquietudes no campo, né? Com essa questão do fenômeno religioso, duas possibilidades, da produção, né? De uma análise sobre esse campo político desses atores locais, ou então o papel das intencionalidades, outros agentes. E esse papel do misticismo, né, Gilberto, que é importante em Atafona, não só por conta de uma, vamos dizer, uma agência local dessas pessoas, mas Atafona faz parte de um circuito, e o termo não é bom, né, mas as pessoas usam isso, né, de um circuito alternativo, né? Esse mar e esse vento de Atafona, ele atrai pessoas. É impressionante a quantidade de páginas na internet, blogs, sites, que descrevem Atafona, mas sempre tem a menção da ideia de que Atafona tem algo além. Esse algo além é que nos interessa aqui. E esses dois elementos são sempre presentes, seja o mar ou o vento constante, né? A vegetação também de Atafona, né? As casuarinas fazem parte, o campo de dunas. Então, como é que pensar a combinação desses elementos
ditos naturais, eles vão formando e possibilitam o encontro de outros grupos, né? Então, eu lembro de vários encontros também ao longo do projeto, de pessoas, né? De pessoas locais e um fluxo de pessoas também vindas de outras localidades com interesse. Década de 40 ou década de 50, Gilberto, a utilização das areias da praia ali do Pontal para problemas de saúde, reumatismo, né? Areias monazíticas para circulação sanguínea, né, reumatismo, assim como tem no sul do Espírito Santo, em Marataízes. Pois é, esse ali, tema... Mas é material dos sedimentos mesmo, é natural você encontrar. Ok, mas isso é uma narrativa que se produz até hoje no local, pelo menos na época que eu participava do projeto. Isso se perdeu muito, isso se perdeu muito nas últimas décadas. Não muito isso, apesar de ter material exposto ainda bastante, né? Inclusive um pouco mais ao norte, lá no Norte Fluminense, tem o Instituto Nuclear Brasileiro, que é do governo federal, que explora minerais radioativos para componentes eletrônicos. Então, aquela região é muito rica mesmo de minerais associados aos sedimentos com radioatividade, né? Com baixa radioatividade. É a monazita e magnetita, né? Vamos pensar assim. Então, nesse cenário aí, além dessa possibilidade de utilização das areias, mar e vento, então, como elementos principais aqui de determinados agentes públicos, né? Ambientalistas, jornalistas e até mesmo cientistas, né? De fazer uma divulgação desse lugar a partir dessa temática mística, né? Então, foi muito bacana participar e ver realmente esse fluxo intenso de pessoas para lá. Claro que tem pessoas que frequentam o lugar justamente na alta temporada, não se encontram em outro, mas que carregam alguma coisa. A Tafana tem essa questão de produzir um efeito nas pessoas, que eu acho que isso é que reforça esse momento. Uma dimensão, Bruno, que é pouco vista, né? É a dimensão poética, né? Você tem a Tafona também, ali a questão das águas misturadas, da questão dos mistérios, até aquelas poeta portuguesa, Sofia Brenner, né? Que tem até a Maria Bethânia fez 2 CDs trabalhando água, mar e tudo. Então, você tem aquela questão das águas misturadas, dos segredos, do que o rio está ali. O rio e o mar são quase personagens ali, né? E toda essa criação, eu entendo, eu vou me aventurar e falar um pouco, a criação do imaginário humano, ela está aflorando ali muita coisa. Então, é um ambiente rústico, as águas são douradas, né, por conta dos sedimentos, não é nada assim paradisíaco dos cartões postais internacionais de locais de turismo internacional, mas existe ali aquilo ali afeta as pessoas, entendeu? Esse cenário, a paisagem, os elementos da natureza, as pessoas, aquilo ali as pessoas ficam afetadas, né? Eu digo assim, do ponto de vista de inspiradas também para expor questões artísticas e emocionais, né? É nesse caminho. Não, seria maravilhoso pensar. E aí já estou falando do ponto de vista antropológico, né? Estou me atrevendo a falar meio livre, Bruno, por favor. Não, mas seria isso mesmo, porque a Tafana também se conecta com outros lugares também, que vão carregar também elementos semelhantes também. Esse que seria o desafio de fazer um estudo realmente, né? De acompanhar essas pessoas, quem são, o perfil delas, quando visitam, para onde se deslocam, ou seja, pensar realmente esses fluxos de pessoas, porque esses elementos fazem parte do que você está chamando aí de uma certa afetação sobre as pessoas. Isso realmente contribui de alguma maneira, de uma experiência, de um papel da emoção, nesse caso. Você está falando, por exemplo, da produção poética, né? Isso, de uma certa maneira, contribui para esses registros, né? Você tem livros. Eu lembro que, na época, também tinha o Vento Nordeste. Isso, exatamente. Eu tenho o livro aqui comigo. Exatamente, ou seja... curiosa também é que o Fernando Codesso, que é artista da Casa Duna, ele traz coisas que é da área de arte, que eu não entendo nada, ele traz o conceito de ecofagia, o mar comendo a praia, comendo a areia, ou seja,
existe um pouco aí uma revisitação da antropofagia, não sei se o nome é esse, lá, de teatro, na área artística no Brasil, numa determinada época no teatro, acho que é Oswaldo de Andrade, não me lembro, eu sou meio ruim nessa parte. E que a Casaduna está resgatando, e traz o conceito de ecofagia, os elementos da natureza, na verdade, sendo trazidos quase que personificados na perspectiva da interpretação do sujeito aí na Itafuna. Eu vou parar de falar nisso, que eu não entendo Não, nada disso. e o que você está dizendo, Gilberto, é que há uma constância, há pessoas que fazem esse tipo de investimento nesse lugar. É isso que eu quero chamar a atenção. Apesar de, tudo bem, a Tafona tem esses elementos, ok, mas ela produz constantemente esse fenômeno. Você está falando de algo recente, né? Esse pessoal está investindo mais uma vez, ou seja, não se perdeu isso. Então você tem realmente, ao longo desse processo de erosão marinha, desses últimos 50, 60 anos, a conjugação desse fenômeno também, de pessoas produzindo outras coisas que, ora, convergem, divergem, né? Mas essas pessoas não deixam de estar ali influenciando outras pessoas. Tem algo acontecendo. Isso também seria parte de um investimento também. Porque no período que eu estava lá, mais no final, antes de vir para São Paulo, eu, pela UERJ, tinha bolsista de ensino médio lá, do projeto Jovens Talentos, e tinha um grupo de teatro que tinha encenações sobre a erosão em Atafona, Jéssica Neves e Saulo. Lembro desses dois garotos, que eram estudantes de ensino médio. A Jéssica virou engenheiro ambiental e o Saulo virou artista mesmo, músico e ator, né? Ele é ator. E é curioso que já despertava interesse no campo artístico você trazer essa imagem, trazer a questão da paisagem que a Tafona oferece, daquelas árvores retorcidas do manguezal, do material que vinha para o litoral, trazido pelo Rio Paraíba do Sul, como inspiração para expressões artísticas. Então, no campo da arte também você tem isso revisitado, né? Eu não sei se o nome é esse, mas está sendo novamente pelo grupo da Casa Duna, que está presente lá desde 2017, com residência, né, artística lá, e com pesquisadores liderando aí atores locais, trabalhando com encenações. Tem o Grupo Erosão, que é um grupo de atores, e que tem trabalhado essa questão da arte também no campo um pouco revolucionário, né? Do ponto de vista de quebrar, de desconstruir o que está construído, de trazer essas verdades à tona, revalorizar a narrativa, você saber ouvir o outro, coisas que nem sempre em projetos de pesquisa muito técnico você consegue valorizar narrativas, valorizar ouvir o outro, o sujeito lá da região, e é isso que está sendo trazido de forma bem forte agora, né? Nesses últimos anos com esse grupo do Casa Duna. É só uma atualização aqui rapidamente, porque eu não cheguei a conversar com você, né, Bruno, sobre a Casa Duna, mas é um grupo interessante que tá mobilizado lá e que tem mobilizado muita coisa interessante com atores, com grupos, e no campo também da filosofia, porque a Júlia Naidin é filósofa, né? Então, acho que é um grupo bem alinhado lá. Não, eu acho ótimo, o que só favorece justamente esses pontos que a gente está levantando. Assim, pessoas empenhadas a continuar a produzir algo sobre esse fenômeno aqui que eu estou dizendo. Não sei o que está acontecendo, mas eu posso dizer, algo está em curso. Isso mesmo. Então, caberia aqui o interesse de alguém. Então, foi nesse cenário, Gilberto, aqui, indo para a parte final, foi nesse cenário, então, que essa pesquisa de 2 anos me possibilitou, né? Uma inserção acadêmica junto à disciplina, né? Quando eu estava me formando, o curso de Geografia, o envolvimento com professores do Departamento de Geologia e de Ciências Ambientais, pessoal da cartografia também presente ali. Essas indagações minhas, né, de que isso só vai realmente se consolidar e eu construir uma trajetória do fenômeno religioso. Eu fui fazer outro curso, né, eu fui ingressar uma outra disciplina para tentar sanar essas minhas indagações e conseguir, né, tanto é que construir uma trajetória onde eu fui estudar Islã, ou seja, sair da geografia participando de um projeto ambiental, né? Concluindo uma monografia sobre teorias da geografia ou história do pensamento geográfico, e depois você dá um salto
Você quer realmente estudar religião, e fui seguir isso, uma possibilidade, inclusive, que me levou para o exterior, né? Eu tive a oportunidade de ir para outro país, eu tive a oportunidade de ficar, né, 10 meses no mestrado no Marrocos, né, e mais 13 meses no doutorado, ou seja, com outras questões, mas que, de uma certa forma, isso também eu gostaria de registrar aqui, já que vai estar gravando, isso é fundamental de registrar aqui. Um dos primeiros questionamentos da importância desse fenômeno da religião começou em Altafona, assim, isso é inegável. É uma coisa que estava lá, isso me suscitou. E é por isso que você vai criando essas trajetórias até chegar, né, à construção de algo que te interessa ali, né? Então, essa oportunidade foi fundamental para mim, esses 2 anos de projeto, consolidação realmente do que é fazer ciência e dar valor a isso, né? Ter uma formação voltada para isso. Faço aqui um convite aqui aos seus alunos que estão participando justamente a se empenhar nisso, e que a carreira vai tomando outras dimensões, né? Uhum. Isso é o que é o mais importante. Então, se é aquilo ali que você está interessado naquele momento, são áreas de interesse que vão convergindo, você vai trilhando um caminho. Eu fui fazer uma outra trajetória, ou seja, isso me colocou também em outro lugar, em outras situações, que é o que a gente fica fazendo. Então, eu acho que o E coisa legal, Bruno, é a sua inquietação, né? A inquietação em querer conhecer certas coisas, mesmo sabendo que talvez você não tenha explicações de tudo. Mas a busca, a partir da ciência, a busca de explicações, mesmo sabendo que não vai ter resposta para tudo. Então, é um pouco nesse caminho que eu vejo marcante, emblemático na sua trajetória, é justamente a inquietação e a identificação também com os assuntos que você fez as suas escolhas. As suas escolhas foram fantásticas do ponto de vista também de formação profissional e de formação como pessoa, né? Porque a antropologia é um mundo, né, do ponto de vista de assuntos a se pesquisar. E quando a gente estava no Museu Nacional, que a gente foi colega lá, quando a gente começou a entender um pouco na geologia algumas verdades não aceitas, né, vamos dizer assim, nós fomos alunos de uma professora que no meio da aula falou assim, ela pegou um texto, botou num slide, sei lá, e ela olhou para o texto e falou assim, é tudo mentira, não é nada disso. Quando a gente começa a ter essas vivências, a gente se dá conta que nada está estabelecido. E uma professora já com carreira consolidada, diga-se de passagem, né, Gilberto? Assim, com uma experiência assim, excepcional, era uma senhora já. Sim, não. Questionando o que se produz na área dela. Então, isso é fantástico. Isso foi marcante para a gente lá na época, isso, porque a gente riu na hora, porque achou engraçado, mas se você entender um pouco a vida daquela professora, ela ter a coragem de falar alguma coisa nesse tipo, é porque nem tudo que a gente lê, de fato, é concreto do ponto de vista do que a gente pode acreditar. Mas é um pouco isso, né, Bruno? Eu não quero interromper o que você está falando, você está livre ainda para falar algumas coisas. Eu gostaria só de fechar realmente, o convite a um diálogo entre saberes, né? Ciência, religião, ou o que a gente está chamando aqui de misticismo, são possibilidades de olhares. Tá bom. Então, tive colegas que realmente se dedicaram a essa parte, vamos dizer, de um espírito científico, né, de medir, analisar, produzir, dar sequência, e eu, como você dizia também para outros alunos, a gente foi procurar a nossa tribo, né, outra turma, né? A gente já era diferente desde o começo, só que a gente não mostrava muito e ficou à vontade, né? E finalizar justamente com essa ideia de que quem não propõe diálogo, né, não vai ter nada a dizer lá na frente. Então, um pouco com essas ideias e vamos ao debate aqui. E agradeço pela oportunidade, Gilberto. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Bruno, eu vou abrir agora para perguntas, o pessoal pode se inscrever no chat, nós temos aqui, são 15 presentes, mas sou eu e você, então temos 13 pessoas aí,
tirando nós dois. Se quiserem abrir o microfone, pode abrir, é só a gente fazer uma coisa organizada, um de cada vez, para perguntas ao Bruno, né, que essa oportunidade com o Bruno aqui, ela não é toda hora que a gente tem, né, para esses temas que a gente tem trazido, né, e que a gente está trazendo, e fico à vontade, e peço que vocês fiquem à vontade aí para perguntas, para conversa também, pode ser uma opinião, você pode externar uma opinião também, talvez não seja exatamente uma pergunta, mas se manifestem aí agora, que a gente tem tempo ainda para estar juntos aqui. Esse agendamento foi feito até às 18 horas, né? E a gente tem, acho que agora são 5h30, ainda temos tempo aí para conversar. Alguém aí quer trazer algum questionamento, quer externar opinião, ou então fazer perguntas? Já houve pessoas aqui se manifestando aqui no chat, né, Bruno? Falando, né, que ficou impressionado, que a geografia atua bem forte, né? Desculpe, que a geografia ela é tão rica no trabalho de campo, né? Max afirmou no chat assim, ó, ele cursa filosofia na USE e não sabia que a geografia é tão rica no trabalho de campo, né? Na verdade, a geografia tem as categorias que ela trabalha no campo da teoria, né, e dos temas, e aí tem a opinião tem algumas coisas no chat assim meio que algumas pessoas já se manifestaram, mas podem ficar à vontade para perguntar alguma coisa e agora. Esse pessoal tá... Só antes de apareceu alguma pergunta, Gilberto, essa questão da geografia, eu até tentei na época fazer um projeto, esse era um projeto lá em 2005, da erosão sagrada. Ah, é? Mas aí isso tem a ver com o contexto também onde foi desenvolvido. Isso foi em 2005. Eu lembro que essas questões não voltadas para a geografia crítica, isso tinha eco na UERJ, no Rio, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer alguns contatos na época, só que isso não foi para frente. Eu sei que hoje a geografia tem um debate sobre geografia das religiões, né? A geografia da religião é um tema consolidado hoje, mas isso nós estamos falando hoje. Na Federal Fluminense, uma professora da geografia, que eu acho que é Cristina Peçanha, ela trabalhava Oriente Médio, talvez ela tivesse já alguns ensaios nessa questão da religião, eu não tenho certeza. Não sei se você chegou a ser aluno dela, né? Não tenho certeza. A Cristiane ela dava uma disciplina sobre África e Oriente Médio. Oriente Médio, né? Sim. Acho que tem uma pergunta aqui, Gilberto, do Weber. Meu amigo Weber. Você conhece? Weber. Conheço. Weber, inclusive, é formado em geografia pela UF. Ele pergunta assim, tem vontade de retornar à Tafona agora como antropólogo? Bom, se há um projeto em curso e recursos financeiros, Gilberto... Dá para encarar, né? Eu queria deixar registrado também, porque o Bruno foi sempre um aluno muito sorridente, assim como agora, muito boa vida, assim, no sentido de ser muito simpático, mas a gente já passou dos perrengues lá na Serra dos Órgãos, né? Foi um outro projeto também, com outras pessoas. Regularização fundiária de propriedades dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Era eu, Bruno e eu, lá no meio da chuva. E os biólogos. Faltou os biólogos. Cheio de GPS nas costas para carregar. E mochila, e Gilberto passando mal, que comeu a comida ruim lá e passando mal também. Mas aqueles biólogos que não deixavam ninguém dormir naquela casa. Aquela casa dos infernos lá, aquela casa fria. Mas o Bruno, isso é uma outra história. Isso é outra história. Deixa de lado. Isso aqui é a Tafona, né? Mas não, isso. Eu tenho vontade, sim, Heber. Isso seria... São 15 anos. Eu não vou aqui... A Tafona é 15 anos. Essa questão das intencionalidades, isso me chama atenção até hoje. Como é que esses grupos vão construindo essas suas interpretações e que isso vai dar eco em algum momento. Porque isso não é apenas um sistema de acusação de um grupo para o outro. Não era isso.
claro que em 15 anos eu devo encontrar uma outra dinâmica se eu for visitar a Tafona agora, não tenha dúvida disso, mas é uma coisa que me chama a atenção. As inscrições em si, ela só foi um start para essas indagações. Os grupos é que me chamavam muita atenção, de como é que era construído esse campo a partir dessas questões realmente que foram levantadas, né? Gênero, identidade religiosa, atividade profissional. É esse o cenário que talvez possa produzir outras coisas, né? Seria maravilhoso retornar à Tafona nesse sentido. Seria possível, diga, Bruno, seria Não, possível te imaginar, por exemplo, a Tafona, claro, tem uma atmosfera meio enigmática, né? E aí a necessidade da expressão gráfica de registro lá nas ruínas a respeito de tentativas de explicação a respeito do fenômeno no campo religioso, né? Aquelas inscrições, aqueles textos bíblicos, né? Talvez sejam, na verdade, uma necessidade que houve na época. Eu não sou antropólogo, nem imagino que isso seja verdade, mas é uma sensação que eu tenho de que é uma necessidade de expressão gráfica, como existe necessidade de grafitagem em São Paulo, aqui em São Paulo, que eu estou aqui em São Paulo agora, você tem a necessidade de tentar explicar alguma coisa, porque o homem sempre teve essa necessidade da expressão gráfica, de pichar, de escrever, desde muito tempo atrás. Então, eu acho que é um pouco nesse caminho, claro. É um campo grande, é um campo vasto de pesquisa, né, de tentar entender. Nem sempre tudo na ciência a gente quer entender, a gente entende, a gente gera mais perguntas do que respostas, né, mas acaba sendo bem interessante, né. O André Luiz Ferreira, numa das imagens, tem a inscrição de um versículo bíblico sobre a guarda do sábado. E vi no mapa que tem uma igreja adventista do sétimo dia. Houve alguma busca ou conversa específica nessa igreja? Isso é uma das coisas, Roberto, que eu não tenho registrado. Eu não tinha um diário de campo de qual comunidade eu visitei. Isso se perdeu. Entendi. A memória já... Isso porque você estava como clandestino, né? Não, exatamente. Né? Hoje, voltando à pergunta, né, como é que voltaria a Tafona, uma das questões seria essa, né? Eu já levaria já um caderno, gravaria, faria entrevistas, enfim, mas essas coisas se perderam. Eu não tinha uma preocupação de registrar naquele momento, mas seria maravilhoso ter essas indicações. Uhum. Tanto é que você que serviu aqui de guia para mim, para me lembrar de nomes. Eu não lembrava mais do nome das pessoas. A Aline Martins fala que se você acha que voltando hoje à Tafona, como antropólogo, você veria as mesmas estruturas e relações com os mesmos olhos e sua percepção seria diferente? A Aline é outra estudante também do curso de Geografia, da minha turma também. Assim como o Weber. Você está reencontrando antigos alunos, Gilberto. Eu lembro pelo nome, não estou lembrando, né? Mas acho difícil, Aline, a gente encontrar o mesmo cenário. Essa Tafona que eu descrevi aqui, ela já não existe mais. Essa Tafona, ela só existe enquanto memória. Como eu não produzi nenhum artigo, paper sobre isso ficou. Você não tem mais. As apresentações das informações dos dados que eu quis apresentar já é uma leitura já do Bruno fazendo leitura antropológica e tentando pensar o que restou ainda enquanto memória. Mas eu tenho certeza que o cenário já mudou completamente, já são outras questões. Tudo que eu falei aqui pode ser não visto lá mais, assim, é outra dinâmica proporcionada, outras questões. Isso aí, só o acompanhamento, ou seja, do que ficou realmente de série histórica é a produção desses dados, né? Da linha d'água, do campo de dunas, da erosão marinha, da quantificação das casas destruídas. Isso foi materializado. Se produziu relatórios, artigos, livros, né? Pesquisadores fizeram carreiras sobre isso, mas eu não tenho dúvida que seria um outro cenário.
Claro, E, como contraponto de uma memória seria maravilhoso, mas isso só faz sentido para mim, desse embate. e a Aline ali está falando que o tempo não passou para você, professor. Será que é para mim? Mas é porque eu estou com o microfone, a carequinha aqui fica machucando o microfone, eu boto o boné, fico disfarçado, né? Mas, Aline, obrigado aí, foi um elogio da sua parte. Eu lembro do teu nome, agora eu não lembro da fisionomia. Eu me lembro de uma Aline dessa época do Bruno, né? Mas o Bruno, e a astronomia de posição, está traumatizado até hoje, no primeiro período do curso de Geografia? Porque Olha, na eu turma do não, mas Bruno tinha uma a minha colega, turma, sim. teve uma colega sua, não lembro daquela moça altona lá, aluna, que ela ficava desesperada com aquelas aulas de astronomia no primeiro período de geografia. Você sabe que você produziu muitas inimizades por conta desse curso, né? As pessoas têm uma certa resistência a ouvir Raiva, o seu nome, né? eu sei disso. Isso Eu foi sei. produzido ao longo daquele curso, né? Mas é isso, pessoal. Mais alguém tem aí alguma intervenção para falar, para conversar, trazer opinião? Eu também tô disposto a conversar mais com o Bruno, mas eu quero deixar. Olha, o Cleiton Gomes. Sou cria da Praia do Açu, bem próximo à Tafona. O Açu sempre esteve numa espécie de um não lugar. Começou a ficar bacana aqui. Ao contrário da Tafona. O interesse científico e a iniciativa das universidades e institutos são fundamentais para elaborar leituras sobre esses lugares. Além disso, o diálogo entre as diversas áreas para uma melhor compreensão dos processos é um desafio? É para você, Bruno. Não, Comenta. eu sei, mas eu visitei o Porto de Açu com você uma vez, mas não foi produzido, eu não me lembro de mais nada. Você que tem mais Eu autoridade para falar sei. aqui nesse ponto, que você desenvolveu uma pesquisa justamente envolvendo essa área, né? O Porto do Açu, na época que eu estive em Atafona, com uma intensidade maior na medição de erosão e tudo, ainda era um projeto ainda iniciando as suas instalações. E quando eu vim para São Paulo em 2013, já se tinha um impacto assim expressivo na Praia do Açu, também envolvendo erosão costeira, e o Porto do Açu teve períodos de muita velocidade de construção lá no litoral, e também veio uma questão econômica, né, que meio que ficou marcada na gestão da Petrobras, lá pela Foster, aquela presidente da Petrobras, que ali começou a crise, né, econômica, e teve grandes influências lá nesse avanço dessa obra do Porto do Açu. Aí tem o Eike Batista, tem várias questões envolvidas, né? Mas o Porto do Açu, na verdade, ele trouxe muita discussão que a UENF trabalha. O professor Marcos Petlovski, que é um geógrafo da UENF, ele tem trabalhado bastante assunto do Porto do Açu, na questão geográfica também, e também na remoção de pessoas, né? O espaço lá era barato para a instalação desse empreendimento de grande porte, e o impacto que tem no município de São João da Barra, né? A UENF ela tem se dedicado bastante à Universidade do Norte Fluminense, né, que é um projeto do Darcy Ribeiro lá atrás, no governo do Leonel Brizola, não tenho certeza, no governo do estado do Rio de Janeiro. E aí você tem, eu falei errado, não foi na época quando o Brizola foi governador, foi depois. Mas, de qualquer forma, é um projeto lá do Darcy Ribeiro, de uma universidade no norte do estado do Rio de Janeiro, e que hoje tem pesquisas importantes sendo desenvolvidas, inclusive alunos da geografia se tornaram professor. O Rodrigo Caetano, por exemplo, não sei se o Bruno vai lembrar dele, que a Marli lembra, né? Ele se tornou um professor importante também lá na UENF, no campo da geografia, na pós-graduação. Então é isso, o Porto do Açu tem, na verdade, muito assunto a ser pesquisado e tem sido pesquisado. A UF de Campos Goytacazes também tem se debruçado ali por conta do impacto imenso, né, sobre a Restinga, né, dessa região do Sul, que também compõe a planície costeira do Paraíba do Sul, né? Mas é isso. Eu acabei respondendo junto com o Bruno, mas eu falei mais um pouco do que o Bruno, né? Não, e Que o Bruno você também tem uma pesquisa também em Gruçaí, né, Gilberto? Você tem, estendeu também os dados também para isso, né? Porque a minha a gente participação. monitorou a Lagoa de Gruçaí, monitorou um pouco a ocupação, não entramos no mérito de qualidade de água da lagoa, porque a UENF já tem uma pesquisadora que é
Marina Suzuki, que é uma pesquisadora da UENF, que tem trabalhado ali bastante na questão da qualidade da água da lagoa por conta da ocupação, né, essa questão do esgoto, né, e tudo mais, e que também gerou problemas de crises ambientais instaladas por conta da pesca, né, porque a pesca no Norte Fluminense, ela também é pesca artesanal em água doce, né, você tem a Lagoa de Gruçaí, Lagoa de Iquipari, Lagoa do Açu, que são lagoas que estão próximas a esses empreendimentos, né? Não só as manchas urbanas se instalando com certa velocidade e o Porto do Açu impactando até a Lagoa do Salgado, né? Onde tem os estromatólitos, né? Que são rochas, vamos dizer assim, fósseis que se tornaram rochas e que são antigas no planeta, né? Você tem nos Estados Unidos, aliás, na Austrália, no Canadá e aqui no Brasil. Então, a história geológica do planeta conta um pouco com a Lagoa do Salgado, porque por ter ocorrência desses estromatólitos, né? Mas é isso. O nosso amigo Cleiton falou da Praia do Açu, do Porto do Açu, e eu me empolguei falando além da medida, sempre, né? Mas é isso. Mais alguém tem alguma coisa aí a completar? Esses alunos da geografia são fantásticos que eu tive, né? Eu tive grandes alegrias trabalhando na UF Niterói, foram acho que 20 e poucos anos, 21 anos de UF, né? E foi um aprendizado muito grande para mim trabalhar com essa garotada aí da geografia, né? E além disso, a gente cria vínculos de amizade com os alunos que é para sempre, né? O Bruno é um deles aí. A gente quase não tem conversado, mas a gente, quando está junto, está rindo demais, né? Rindo, lembrando um pouco das memórias e rindo um pouco do que a gente vai fazer daqui para frente, né? Na pandemia, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui um pouco, do ponto de vista de ter essa experiência com o Bruno. Suponho que, se não houver mais pergunta, interferência de vocês, assim, do ponto de vista de também trazer opiniões, eu peço para que vocês visitem o site que eu coloquei no chat, que tem lá o material das palestras que virão aí para os próximos dias. Inclusive, tem uma palestra amanhã. Então, eu vou reforçar aí no chat o endereço da internet que tem essas palestras aí programadas, tá bom? Bruno, agradeço a você mais uma vez. A Marli teve que sair um pouquinho antes, que ela tem outro compromisso. Eu agradeço a professora Marli também, a ter feito parte da nossa vida na UF, né, Bruno? Que a professora Marli é uma referência para a gente, do ponto de vista, uma professora excelente, uma geógrafa super importante na formação dos alunos da geografia da UF, e que já se aposentou, né, dentro do seu período de atividade, ela está aposentada hoje, mas que ela é uma referência na minha vida, na minha trajetória na UF. A Marli é uma pessoa extraordinária também, ela é minha amiga de coração, mas é uma professora que, comigo, a gente construiu muita coisa, né, lá na Baía de Guanabara, projeto do Grael, a gente inventou um monte de história lá, e o Bruno também fez parte de outras frentes de trabalho com a professora Marli. Já que você está querendo marcar a presença da professora Marli, assim, é fundamental registrar isso. Marli é uma das grandes incentivadoras, assim. Ela não deixa a chama apagar. De jeito nenhum. Se eu puder resumir Marli numa frase, é isso. Ela é a incentivadora e persistente nisso, de você, se você está afim de fazer isso, é um tema que te interessa, então vai. Está precisando de alguma coisa? Do que você precisa? É isso mesmo. Então, ela é uma força incrível, a Marli, do ponto de vista de estímulo e frente de trabalho. Ela é estudiosa demais também, é muito curiosa sobre as novidades, é incrível. A Marli, de fato, é uma motivadora assim, permanente. Até na pandemia eu converso com ela às vezes, ela está sempre agitada, fazendo uma coisa ou outra, e se mexendo. E é importante também registrar, Gilberto, que sem pessoas assim, a pesquisa fica muito difícil de você levar até o final. E isso eu carrego não só na geografia ou nas ciências sociais, ou até mesmo na antropologia. Se a pesquisa não te proporcionar
de um certo grau, né, de diversão e de engajamento com essas coisas, não adianta, assim, é custoso você dedicar ou entregar parte do tempo da sua vida mesmo em algo que você sabe que não está rendendo, assim. Então, nesse sentido, eu gostaria só de reforçar mais uma vez a presença em todos esses projetos que eu tive a oportunidade com você, assim. Não só em Atafona, depois com Marli, o projeto Grael, o projeto Petrobras também, que a gente teve a oportunidade do Departamento de Geologia. Mais para frente eu fui para a UERJ também participar de 2 projetos com você. Ou seja, todos, e os projetos também que fiz na área de ciências sociais e de antropologia, é fundamental esse momento, porque nós estamos falando também de trajetória de vida, assim. Você não vai dedicar tempo ali que você está mergulhado naquilo, e se não tiver um retorno para você de algo que te divirta, que te promova algum certo prazer mesmo de fazer a pesquisa. Então, foram pesquisadores fundamentais como a Marli ao longo dessa jornada, de realmente incentivar e de estar atrás, de saber e de pensar coisas, né? E um dos legados também desse projeto foi aprender a pensar, a saber das limitações e apontar para onde tem possibilidades, ou seja, você é um cara que se associou a vários pesquisadores de várias disciplinas e que sempre jogou esse olhar, assim, o que o outro tem para oferecer e num outro movimento também de devolver, ou seja, essas trocas acadêmicas sempre importantes. É uma trajetória, uma marca sua, né, enquanto pesquisador, e eu também vi isso também em outros pesquisadores, e que acabo também minimamente tentando reproduzir isso, de tentar sempre estar aberto a esse diálogo, né, que o outro pode oferecer um ponto de vista diferente que você pode avançar com ele. Fundamental. Eu até falo com Marli, brincando assim, Marli, quando eu crescer, quero ser igual a você, porque eu tenho atributos extraordinários, assim, realmente, a força que a Marli tem, do ponto de vista da inquietação e do empenho, né, e da competência também, de chegar junto, dar o braço, e vamos. E lembrei agora também, eu e você, lá na refinaria de Duque de Caxias, perdidos no manguezal. Mas isso aí é outra história, deixa quieto aí. Essa história envolvendo o pessoal da biologia do FRJ, tudo bem. A gente vai Macacão Santista, em pleno fevereiro do verão carioca, perdidos no manguezal da refinaria de Duque de Caxias, atrás do óleo que escapou de uma tubulação e os caranguejos tudo brilhando no sol pretinho, cheio de sol. Mas é isso. Eu não quero cansar os colegas que estão presentes com histórias nossas aí, mas é muita história vivida, vivenciada e bacana, né? Então tá, Bruno, agradeço de coração esse seu tempo conosco. Isso aqui é para a gente ter essa vivência compartilhada com os alunos também, com as pessoas que estão presentes. Tem uma moça aqui que é lá da região de Atafona, eu acho que é a Denise Costa, que está aqui conosco, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas tendo essa afinidade sobre o que a gente está falando com pessoas que estão e vivem lá naquela região. Tá ok? Obrigado. Ótimo, agradeço a todos. Também dando os parabéns aí a você, o Éder, né? Éber. Cleiton também dando os parabéns, a Roberta também, parabéns aí. Deve ter uma parte disso aí, deve ser torcida organizada sua, né, Bruno? A Aline também, eu agradeço a presença da Aline aí conosco, né? E é isso, pessoal. Então, a gente encerra aqui, vai estar gravado, e vou deixar no site esse material disponível, nesse site que vocês receberam aí, com o nome Sentinelas das Praias. E aí vai estar lá essa gravação autorizada pelo Bruno, para vocês vivenciarem, e isso vai ficar disponível ad eterno, pelo menos, enquanto tiver o site no ar, para as pessoas terem isso como consulta, né? Vamos dizer assim. Valeu. Obrigado, Gilberto, e parabéns de novo pela organização do evento. Tá bom, obrigado aí. Valeu.